Olá pessoal, Seguros Vancouver hoje tem a presença ilustre de Diego Gomes da Van Sweet Home. A Van Sweet Home é uma empresa que faz assessoria de brasileiros que estão vindo para Vancouver ou para Toronto e ajuda a encontrar, a moradia perfeita, a primeira moradia no Canadá. Então, Diego, seja bem-vindo. Obrigado, Luiz, pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Vai ser bem legal aí do que a gente preparou para o pessoal, né? Isso aí. E fala um pouquinho, antes de eu começar a te fazer as perguntas, um pouquinho assim, a introdução da Van Sweet Home, como começou, quanto tempo tem. Legal, Luiz. A Van Sweet Home ela tem 2 anos no mercado, né? 2 anos em Vancouver e 1 ano lá em Toronto. A ideia surgiu por uma necessidade minha e da minha esposa, né? De um apoio com uma qualidade um pouco melhor do que tinha na cidade de Vancouver, né? Então a gente fez a nossa mudança há 2 anos e meio atrás para Vancouver, assim como quase todo mundo que provavelmente está escutando a gente está pensando em fazer ou está no caminho. E a gente teve algumas frustrações com os serviços oferecidos, né? E aí eu pensei, bom, como bom brasileiro, não vou fugir à luta e vou tentar ajudar os compatriotas a fazer essa transição um pouquinho mais suave. Então essa é a ideia da empresa, né? Então a Van Sweet Home ela ajuda na busca da moradia, no auxílio de obtenção de documentos da província, abertura de conta no banco, ajuda a fazer telefone celular. E a gente tem vários parceiros como você, né, Luiz, por exemplo, que a gente consegue indicar caso o cliente precise de alguma coisa que a gente não tenha para oferecer, né? Como a parte de seguro viagem, enfim, todos os produtos que você tem. Então a ideia é agregar, né? Agregar e fazer com que essa mudança ela seja um pouquinho mais suave. Legal, então vai além de simplesmente encontrar só a tua casa. Vai além de simplesmente encontrar a sua casa. A gente costuma dizer que a gente ajuda nossos clientes a chegar no Canadá com o pé direito. Maravilha, muito bom. E hoje, como é que você consegue me dizer assim, as principais diferenças entre alugar um imóvel no Brasil e alugar um imóvel no Canadá? Quando eu falo Canadá, vamos entender aí Vancouver e Toronto. Tá, primeiro, o dinamismo do mercado ele é muito diferente, né? A gente hoje está em 2 cidades, a gente está falando de 2 cidades com uma alta demanda de newcomers, né? Então, muita gente chegando, não só do Brasil, mas de todas as partes do mundo. E você tem uma baixa oferta de imóveis, tá? Isso se dá em função de especulações imobiliárias, desenvolvimento de cidade, uma série de coisas. Então, a demanda aqui ela é muito maior do que a oferta. Então, isso torna o mercado um pouco mais complicado, né? Falando da parte de contratos e os interins de característica de locação efetivamente, né? As cidades de Vancouver e Toronto ela tem dinâmicas diferentes de procura de imóvel, por exemplo, né? Vancouver tem um ciclo de 30 dias para buscar um imóvel, Toronto um ciclo de 2 meses. E antes disso você não consegue alugar imóvel para aquela data que você quer. Diferente do Brasil, por exemplo, que quando, sei lá, você está pensando em se mudar em outubro desse ano, de 2019, desde agora você já consegue começar a ver imóveis listados para outubro. Isso não existe nas cidades canadenses, né? Então, imóveis de outubro em Vancouver vão começar a aparecer em setembro e em Toronto vão começar a aparecer em agosto. Então, isso é uma diferença muito importante que a gente precisa ter na cabeça para mudar para cá, né? A segunda diferença é a característica do contrato, né? Então, lá no Brasil tem aqueles contratos de 36 meses, 48, até mais, com multas de saída, né? Multas reduzidas, um contrato de fidelidade e tudo mais. Aqui tem também um contrato de fidelidade, só que é um pouco menor, de 1 ano, para também tornar o mercado dinâmico, né? Tornar fácil a sua vida, né? Ao invés daqueles contratos com 18, 35 páginas que a gente tem no Brasil, aqui o contrato tem 3 páginas. Então é tudo muito mais simples porque é uma sociedade que confia muito na relação inquilino e proprietário. A boa fé, né? A boa fé, totalmente. Legal. E eu sei que você falou um pouco do mercado, mas como é que você vê o mercado de aluguel hoje comparado com, por exemplo, 2 anos atrás? Está crescendo? Está em crescimento? Teve uma alta há 3 anos atrás dos valores de aluguéis em Vancouver e em Toronto, motivado pela especulação imobiliária, principalmente por entrada de grandes empresas chinesas no ramo imobiliário, tanto na cidade de Vancouver quanto na cidade de Toronto.
Então, imóveis, por exemplo, que não subiam valores há 5, 10 anos, eles passaram a subir muito há 3 anos atrás e os aluguéis eles estouraram, né? Um exemplo, no prédio, por exemplo, onde eu moro, né, tem apartamentos de 1 quarto por 1.100 de aluguel por mês, que são contratos antes desses contratos de 3 anos atrás, né? E agora você não aluga por menos de 1.700, 1.800. Então a diferença é abissal, né? Tipo, é gigante. O governo canadense ele tem tomado medidas para fazer com que a situação de alta ela ou se estabilize ou comece a cair. Porque não é só o newcomer, né? Não é só o brasileiro, o chinês, o americano, o europeu que chega na cidade e não consegue alugar barato. É o canadense também. Então deixou de ser acessível você morar em determinadas áreas porque o valor do salário ele não chega. Né? Então o governo está tomando medidas como diminuição da taxa de aumento, né, no final, quando acaba o contrato, por exemplo. Aqui em Vancouver era de 4,5, passou para 2,5. Em Toronto eles diminuíram para 1,8 anual. Então o teu proprietário ele pode ou não aumentar o aluguel em até 2,5 ou 1,8 depois do contrato acabar, depois de 12 meses. As taxas diminuíram bastante. O governo está tentando criar opções de, dentro do próprio prédio, aluguéis mais baixos, né, para poder atender as pessoas com renda menor. Né? Então, assim, tem criado incentivos para que essa dinâmica do mercado ele abaixe um pouco. Então, o que eu sinto nos últimos 3 anos é que deu uma alta muito grande e agora está estável para queda. Maravilha. Eu lembro de ter visto alguma matéria falando sobre pessoas idosas canadenses, eu achei interessante que você falou, que já moram, por exemplo, de aluguel há 10 anos no local, e aí, por exemplo, teve um fogo, teve um incêndio lá no apartamento dela, e essa pessoa não pode mais voltar para esse apartamento, só que o problema é que não tem para onde ela ficar. Ou seja, ela é uma aposentada, o que ela ganha não paga mais o aluguel, porque está defasado, né? Porque ela morava ali há 10 anos, e ela não tem onde ficar. Sim. Então você vê que é absurdo isso para uma pessoa que é canadense, que pagou um imposto. Ele não tem, eles chamam aqui do affordable house, né? Que são as casas acessíveis. Você vê um movimento muito grande dos próprios canadenses, eles saindo das grandes cidades para morar no interior ou morar em províncias de menor apelo, né? Como Calgary, Alberta, por exemplo, né? A cidade de Calgary, ou Manitoba, Saskatchewan e tal, para poder ter o poder de pagamento de aluguel. Não, beleza, boas informações que você passou. E hoje, eu sei que também você já falou isso um pouquinho no começo sobre Toronto e Vancouver, mas quais são os principais pontos de diferença entre você alugar em Vancouver e Toronto? Ou os principais problemas? São duas grandes diferenças da locação na cidade de Vancouver para Toronto. A primeira é que aqui em Vancouver, o mercado ele trabalha em ciclos de 30 dias. Né? Por quê? O atual inquilino ele precisa te dar uma notificação de saída com 30 dias. Então, só em 30 dias, né, antes da data de saída, que o proprietário vai saber que aquele imóvel vai estar disponível para a data. E aí vai poder listar, né? E ele vai poder listar, exato. Em Toronto, esse ciclo é de 2 meses. Então, para você que está preparando ir para Toronto, né, então pense que você precisa começar a procurar seu apartamento 2 meses antes da sua data de entrada. Né? Tanto em Vancouver quanto em Toronto, a data de entrada é sempre no dia 1º. Pode ser que você consiga no dia 15, isso vai depender muito. A outra grande diferença dos dois mercados é o seguinte: em Vancouver, quando você aluga um apartamento, você precisa pagar o primeiro mês, né, antes de você morar, né? Então você paga e mora, né? E você precisa pagar o depósito de segurança, que ele equivale a 50% do valor do aluguel do primeiro mês. Se você tiver pet, você paga mais 50%. Lá em Toronto, não tem o depósito do pet e não tem o depósito de segurança. Só que você obrigatoriamente precisa pagar o primeiro e o último mês de aluguel. Então, essas são as diferenças mais marcantes assim dos dois mercados. Interessante. E hoje, como é que você vê para o brasileiro a maior dificuldade de alugar o imóvel? Sim, eu não digo nem para o brasileiro, que a gente generaliza, por exemplo, pessoas que estão aqui mais tempo, pessoas que já têm a residência permanente e tudo mais.
Acho que o brasileiro recém-chegado, né? Isso, é. O brasileiro recém-chegado, ele não tem crédito na praça, né? Ele não tem o que eles chamam de credit history, né? Então, quando ele vai fazer um cheque de documento, não aparece nada, aquele cara ele não existe, né? Muitas vezes ele não tem uma conta no banco aberta, muitas vezes ele não tem dinheiro em dólar canadense. Ou o que ele tem está trazendo no bolso que ele acabou de chegar. Ele não tem nem conta, né? Não tem nem conta. Então, isso dificulta um pouco esse perfil de locação, tá? Como se faz para poder minimizar esse perfil, que é um perfil ruim ante os imigrantes que estão aqui ou canadense? Você precisa se documentar, né? Provavelmente a gente vai entrar nesse assunto daqui a pouco, então você precisa estar bem documentado para provar que você vai ser um bom tenant, né? Um bom inquilino ao longo daquele período. Tá, maravilha. A gente vai entrar nesse assunto, então não vamos abordar ele todo agora não. E com quanto tempo de antecedência você falou do ciclo de Vancouver e Toronto? 1 mês para Vancouver, 2 meses para Toronto, mas para o brasileiro que ainda está no Brasil e está planejando vir para cá, quanto tempo que você acha de antecedência que ele tem que começar a fazer essa procura por imóvel e a se preocupar com isso? A procura por imóvel, ela só começa 1 mês antes mesmo. Então, um imóvel para 1º de abril, por exemplo, você vai começar a procurar dia 1º de março em Vancouver. Em Toronto, se for para 1º de abril, você tem que começar a procurar dia 1º de fevereiro, porque não tem imóveis listados antes disso. Mas também tem um período de preparação de documentação, né? E óbvio, estudo, né? Você que está vindo para o Canadá, pesquise bastante, né? Então pesquise regiões, pesquise características dos imóveis aqui que são diferentes. Basement, por exemplo, é um tipo de imóvel que a gente não tem no Brasil, né? O ground floor é um tipo de imóvel que a gente não tem no Brasil, né? Que é o primeiro andar das casas ou o primeiro andar dos prédios, né? Colado na rua. Então pesquise bastante. Então, eu acho que esse período de busca 30 dias, mas pelo menos aí mais uns 30 dias ou 60 dias de pesquisa e preparação de documento. Tá, maravilha. E a gente falou sobre documentos anteriormente, agora eu vou entrar mais a fundo nesse assunto. Quais são os documentos que são exigidos? Legal. Na verdade, eles não exigem documento nenhum, né? Eles te dão um formulário de aplicação quando você vai visitar o imóvel. Caso você goste, você preenche aquele formulário de aplicação com informações pessoais, profissionais, né? E de cunho financeiro, e você entrega aquela ficha para o manager. E a partir dali ele vai avaliar o seu perfil. Então, e como é que a gente faz? Então a gente criou um método de entregar para o manager documentos importantes que vão avalizar aquele perfil que você está falando que você tem. Então, você é legal no Canadá? Um visto de trabalho, de estudo, com uma duração superior a 12 meses. O que você vai fazer? Se você vem estudar, você tem uma carta da faculdade que comprove, né? Seu passaporte, obviamente. Você vai precisar pagar esse aluguel, você está vindo no Brasil. Como é que você vai pagar esse aluguel? Comprovação de fundos, extrato da sua conta no Brasil, faz uma tradução dos reais para o Canadian, né? Vai lá no Google, bota currency, procura, imprime, bota junto. Então, todos esses documentos, eles fortalecem a sua aplicação, né? Então, tudo que você colocou escrito para ele, você precisa ter algum tipo de documento que comprove. Tá, então basicamente é o teu know-how com o tempo de trabalho que você criou uma metodologia ali Totalmente. Que facilita para que o dono do imóvel... Você potencializa a aceitação. Sem contar também, eu acho que a tua rede de relacionamento aumentou em função dos negócios que você já fechou e você já tem relacionamentos com pessoas chaves, né? Sim, hoje em dia não é muito difícil a gente fechar um imóvel sem nem enviar documentos e aplicação. Do manager ou da administradora mandar uma lista pra gente e falar, olha, o que você tiver de clientes que fazem o match, né, que façam sentido, manda pra gente com o apartamento de vocês. Então a gente já criou essa rede de relacionamento, né? Essa relação de confiança. De confiança, exato. Muito bom. E como é que a gente falou sobre pet friendly um pouquinho, que você falou ali do depósito de segurança, mas hoje, se eu for comparar, buscar um imóvel sem ser pet friendly e um imóvel pet friendly,
Qual a diferença? Você tá rindo porque você sabe, né? Você tem pet, então você sabe a dificuldade que é. Bom, é muito engraçado que a cidade de Vancouver é uma cidade pet friendly, né? Você anda na rua, você vê muitos cachorros, você vê gatinho passeando na rua, você acessa lojas de roupa, você acessa shopping, você anda no ônibus, mas para moradia não, né? Então cada vez menos ou cada vez mais, menos prédios estão aceitando os pets, né? Na minha concepção, eu acho que eles tentam evitar problemas, né? O problema de uma reclamação de alguém que não aceite, que não gosta de cachorro, ou de limpeza do prédio, que se você não tiver muito cuidado, você acaba o prédio fica desagradável, cheiro, etc, etc. Mas é muito difícil. Então, o pet hoje, tanto em Vancouver quanto em Toronto, é um filtro que quando você coloca, você diminui muitas possibilidades e, óbvio, você vai ter que priorizar quais dos filtros, né, qual das suas expectativas e suas necessidades são melhores ante ao pet. Se é preço, se é característica do imóvel, quer um carpete, sem carpete, lavanderia dentro. O pet ele entra nessa história para poder dificultar um pouco mais a busca. Isso aí realmente eu posso falar de carteirinha, que foi muito difícil. Já ouvi também alguns relatos assim de brasileiros dizendo, olha, eu acabei deixando meu cachorro no Brasil, eu não consegui encontrar. Não posso dizer que foram em todas as situações, mas em boa parte delas a pessoa tentou procurar sozinha e realmente não tendo toda essa experiência, né, esse tempo de convívio aqui, por não nem estar aqui também, realmente a pessoa vai ter aí uma chance de não ter sucesso muito alta. Sim. Então, nesse caso que a Van Sweet Home ela vai ajudar, porque uma das coisas que a Van Sweet Home é boa é arrumar pet friendly. Isso eu já ouvi de várias pessoas. Então, fica a dica para vocês. Legal. E como você pode ajudar a família neste processo? Explica um pouquinho. O mais importante as pessoas entenderem que a gente consegue alugar com a família estando no Brasil, né? Então a pessoa vai chegar em Vancouver ou em Toronto já com apartamento. A gente faz o processo inteiro de locação, desde a busca, de acordo com o perfil que ela informou pra gente, né? Até visitas. Nessas visitas a gente faz vídeo, faz fotos, manda para a pessoa junto com a informação dos imóveis. Ela escolhe qual desses apartamentos ela vai aplicar. A gente aplica com a documentação que a gente já preparou previamente para ela no processo. Ela aceita. A gente faz o pagamento do aluguel, das taxas, né, depósito de segurança e tudo mais. Faz a assinatura do contrato, que pode ser online ou presencial, dependendo da característica do manager, né? E aí ela só chega para cá para entrar e para morar. Já com tudo pronto. Com tudo pronto. Isso dá uma sensação de segurança. Totalmente. E economiza, né, Luiz? Porque você imagina, você vem para cá, pega um Airbnb ou um hotel, daí você está com a sua família, o seu exemplo, família, filhos, etc. Vai gastar dinheiro para poder ficar numa casa, num Airbnb, até procurar, sendo que você poderia ter investido esse dinheiro já no seu valor do aluguel e já chega direto do aeroporto em casa. Então, é super conveniente. Inclusive, se você vem com pet, você imagina a dor de cabeça, você ter que vir e aí não conseguiu encontrar, não vai poder alugar o hotel, porque o hotel não vai aceitar cachorro. Airbnb, eu nem tenho ideia se aceita cachorro ou não. É difícil, mas tem. São caros, né? Pois então assim, é muito mais fácil você já chegar planejado, já chegar com a consultoria que a Van Sweet Home dá e vai chegar todo mundo junto aqui, não precisa vir dividido. Primeiro vem o pai e a mãe, ou só o pai, depois aluga, e depois vem todo mundo, vem a cachorrada. Então, fica essa dica para vocês. Bom, para fechar, o que você quer deixar aí de recado para o pessoal do Seguro de Vancouver? Bom, primeiro, planeje bastante essa vinda para cá, né? Pense em cada passo. Confie nos profissionais que estão desse lado de cá, porque a maioria deles, ou na verdade a totalidade deles já passaram pela mesma experiência que vocês, então estão passando agora ou vão passar daqui a 1 ano, 2 anos. Então confie no profissional que está aqui, né? Eu acho que esse é uma dica que eu daria. Então busque ajuda, seja para o seguro, para moradia, para intercâmbio, para visto, enfim, para essa mudança. E se planeje. Maravilha. Vou agradecer você, Diego, pela entrevista, pelo papo, obrigado, Luiz. Pelo café. Verdade, ótimo.
Eu recomendo a vocês que acessem aí os links que eu vou deixar na descrição do podcast da VanSuite Home. Eles têm uma parte de mídia, de marketing incrível. O Instagram deles é top, então pode clicar lá e acessar o Instagram deles, tá bom? Um abraço, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.